Salve, meus amigos do YouTube, do TikTok, do Instagram, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu estou enviando meus vídeos também de 10 minutos do TikTok, eu estou enviando para o Instagram, porque não teve aceitação do Instagram. Eu não sei o que no começo, eles estavam mandando 25 minutos o vídeo completo do YouTube. Mas de repente eles cortaram. Eu vi as visualizações, estava 4 mil, 5 mil visualizações. De repente caiu, foi caindo. Chegou em 1.200. Aí eu fui olhar o que estava acontecendo. Eles cortaram. Eu estranhei porque as pessoas do Messenger, que eu mandava mensagem no Instagram, eles sumiram também. Aí eu estranhei, aí minha filha falou, pode ser que ele está cortando o vídeo, meu pai. Aí ela olhou, eu fui olhar com ela. Ele está mandando 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, 2 minutos no máximo. Então, não compensa. 1 minuto, é esse tempo que eu estou falando aqui, nada, não estou falando nada. Eu estou aqui para apresentar a Bíblia para nós. Então, os 10 minutos, para mim é pouco também. Com 25 minutos, para mim tem vezes que é pouco. Porque a gente não vai chegar a abrir já falando da Bíblia, né? A gente tem um comentário, tem que comentar as pessoas, então. Aí como eu fiquei sem nenhuma saída, eu resolvi pegar os vídeos do TikTok e estou enviando 10 minutos. É esses que eu digito no mês, é o Salmo. Nós estamos ainda no Salmo, né? Estamos acabando já. Já estamos no 124, falta 26 salmos. Às vezes dura mais, demora mais, porque eu divido 3, 4 versículos para não ficar muito grande. Então é essa a minha dificuldade. As redes sociais, ela não funcionar. Eu penso que isso é até uma desonestidade com a gente. Porque ninguém nunca reclamou do meu vídeo. Eu vejo os comentários, tem crítica, tem, mas é crítica construtiva. Eu gosto de uma crítica, é para a gente consertar. Mas nada que fosse para eles cortar meus vídeos. Então vamos começar o vídeo? Vamos começar assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede para refletir na nossa vida, para estar na presença do Senhor. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância que eu fiz, que eu posso fazer, que agrada ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa a minha casa, perdoa minha parentela, temos entristecido o teu Espírito com as nossas falhas, com a nossa iniquidade, Pai. O Senhor é Deus Santo, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo, 124, versículos 7 e 8. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar conosco, Pai. Fala que nós precisamos ouvir a tua voz e aprender do Senhor. Irmão, Salmo 124, versículo 7 e 8 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos a confiança que nós não caímos em armadilha, em laço, em dado inflamado do adversário, porque Deus tem promessa de Deus. Deus nos guarda, Deus nos guarda pior. Ele, o leão da tribo de Judá, está nos protegendo. Nosso Deus é conosco. Todo o tempo que nós obedecemos, até quando nós obedecemos, Ele é conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege. Não é obrigação dele. Ele faz por isso para nós, por amor a nós, por amor ao nome dele. Às vezes a gente pensa que Deus é obrigado a nos abençoar. É obrigado? Não, Deus não é obrigado, não. A cilada, quem cai é nós. As brechas, nós que abrimos. Mas o nosso Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos livra dos laços.
Às vezes, quando a gente está perto de cair na cilada, num laço do adversário, Deus vai ali e vê se o anjo quebra aquele laço. O laço quebra e a gente escapa como um passarinho. O salmista faz menção aqui como um passarinho. Eu não sei quem tem conhecimento, já morou em fazenda. Até na cidade, antigamente, quando eu era moleque, a gente fazia isso na cidade mesmo. A gente armava a arapuca para passarinho cair, né? Ali é um laço. Os passarinhos, os pássaros caem. Fazem muito galpão para pegar pássaro, né? Então, nós temos essa cilada que muitas vezes nos persegue. Mas o nosso Deus quebra os laços. Ele corta a lança, despedaça os arcos. Nenhum dado inflamado do adversário, nenhuma seta vai nos atingir, porque Deus nos protege. É promessa no Salmo escrito pelo rei Davi, o laço do passarinho ele nos livra, no livro da peste perniciosa. Ele está sempre nos protegendo, nos guardando de todo mal. Quando nós confiamos no Senhor, nós invocamos o nome dele, todo laço se quebra, todo dado inflamado quebra, toda seta cai por terra. Não há perseguição, seja de espírito imundo, seja do diabo, ou seja de homem da terra, usado por ele. Todo laço Deus quebra. O nosso socorro está com o Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que fez os céus e a terra. Essa é a mensagem do Salmo 124, versículos 7 e 8. Vamos agora para o livro da Gênesis, capítulo 43, onde nós já começamos a ver os irmãos de José desceram ao Egito, no 42, né? E José fez que não conheceram eles. E José lembrou dos sonhos deles. José foi vendido como escravo por ele, por inveja. Mas José foi fiel ao Senhor e lembrou. Agora ele, governador, ele lembrou do sonho que os irmãos dele se curvariam perante ele. Agora vai o cumprimento da palavra do Senhor, do sonho de José. O sonho de José agora se torna realidade. José, um menino que foi rejeitado pelos seus irmãos, um adolescente, né, 17 anos, foi vendido como escravo, passou cadeias, perseguições, foi escravo, mas pela obediência Deus honrou a fé daquele jovem que já Deus tinha visto a diferença dele desde quando ele estava com os pais. Obedecia aos pais, fazia tudo conforme ele podia, tudo para agradar o pai. Então Deus dá o entendimento, o sonho para ele. Ali falando para ele, você está perseguido, ele te rejeita, mas eu conheço o teu coração, te conheço. E Deus mostrando para ele. Mas Deus mostrou para José que a família dele ia se curvar perante ele. É muito bom, né, a gente saber disso, né? Mas Deus não mostrou para José que ele ia ser vendido como escravo. Deus não mostrou a José que ele ia passar por ciladas, né? Por dados inflamados, perseguições. Deus não mostrou isso. Não mostrou que ele ia para a prisão. Mostrou que ele ia ser exaltado. Mas José, agora crendo no Senhor e obedecendo ao Senhor, ele passa por tudo isso, louvando, obedecendo e agradecendo ao Senhor por tudo que ele estava passando. Por toda a ferida que o mundo fez a ele, por tudo José agradecendo ao Senhor e obedecendo, temente ao Senhor, fugindo de toda aparência do mal. Agora chegou a hora dos irmãos de José entender o sonho de José. Capítulo 43. Os irmãos
irmãos de José descem outra vez ao Egito. Eles vieram a primeira vez, José deixou Simeão preso, né? Mandou que trouxesse Benjamim, que era o irmão mais novo. Agora, José manda encher os sacos de alimento dele e colocar trouxinha de dinheiro na boca de cada um deles, mostrando para ele o tanto que Deus estava com ele. Que Deus abomina a falsidade dele, mas que Deus, através de José, estava abençoando ele. José, eles voltam para casa do seu pai, acha o dinheiro, fica assustado, o pai também fica. Agora, Jacó manda ele novamente voltar ao Egito porque o mantimento acabou. Está pouco, agora tem que buscar mais. Mas José fala, nós não vamos, porque aquele homem falou, se nós não levarmos nosso irmão mais novo, ele não vai ver nós não veremos a ele. Jacó teme, luta ali, mas não teve outro jeito. Ele manda Benjamim. Foi um jeito que José entendeu para saber se os seus irmãos estavam falando a verdade. Se o que eles estavam falando não era mentira. Ele sabia que eles não eram espias, mas sabia que se eles realmente eles se consertaram, se mudaram de vida. Então José, testando seus irmãos, leva Benjamim, os irmãos de Benjamim pela segunda vez. Agora José sabe que agora chegou a vez de ele se dar a conhecer seus irmãos. Que ele não precisa mais temer. Porque Deus tinha exaltado ele, tinha posto ele como salvador da vida deles, da fome, da seca. Às vezes, irmão, acontece isso na nossa vida. Deus põe pessoas do nosso lado para nós nos ajudar, e nós não entendemos, porque nós também não somos humildes. Às vezes, pessoas que no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, que a gente persegue, foi pessoas que Deus pôs do nosso lado para nos ajudar, ou para nós ajudá-los. E nós não entendemos. Nós começamos a apontar o dedo, perseguir. Esse é o caráter do homem, que não teme a Deus, que às vezes diz que teme, mas não tem uma vida correta perante Deus. Então agora os irmãos de José voltam ao Egito. Versículo 1 a 14. E a fome era gratíssima na terra. E aconteceu como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse seu pai, tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu, dizendo, fortemente nos prostrou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face e o vosso irmão não venha convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos, compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face e vosso irmão não venha de novo, não venha convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal? Fazendo saber que aquele varão que tinha ainda outro irmão. Na verdade, ele ficou sabendo porque ele não mentia. Dessa vez foi verdadeiro. Eles com medo, né? De serem presos, serem mortos, eles falaram a verdade. Quando José perguntou se ele tinha mais irmão, ele falou, nós temos um pai e temos mais um irmão. Ele não veio, porque o irmão dele afastou, morreu. E nosso pai não deixou ele vir para não acontecer coisa o mesmo com ele. Ele não mentiu dessa vez. Muitas vezes quando ele mente demais, e a gente fala a verdade, ninguém vai acreditar. Porque a mentira, mesmo que a gente fale a verdade, se falar uma mentira e 10 verdades, as pessoas nos pesam pela mentira que nós falamos. Então, José conhecia seus irmãos, a vida dele, ele tinha que saber se os irmãos estavam falando a verdade. Ou a prova,
trazer Benjamim, irmão mais novo. E o Jacó não queria deixar com medo, sabendo o que aconteceu com José, que poderia acontecer a Benjamim também. Ele não queria ter duas perdas. Era só 2 filhos que ele tinha de Raquel, né? Ele não queria ter essas 2 perdas. Mas como não teve jeito, ele enviou. Ali é Deus trabalhando. De toda forma, Deus trabalhou para que eles fossem o Egito. Porque foi uma palavra que Deus deixou para Abraão lá atrás. Que a terra de Canaã seria deles. Mas os filhos deles seriam escravos no Egito. Então é cumprimento da palavra que Deus deixou a Abraão. Deus preparou aquela semente, Deus preparou aquele povo. Estava preparado para ser escravo. É o que eu falo sempre, a palavra está nos preparando, toda ela, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o Apocalipse. É só a gente procurar entender a palavra. Então, no versículo 12 diz assim: E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, se eu for desfilhado, ficarei. Agora, Jacó viu, para não perder toda a família, e não perder o filho que estava preso, Simeão, lá no Egito, ele clamou, pediu misericórdia do Senhor, que ele não queria ser desfilhado, que ele queria o outro filho de volta, que ele guardasse, e ele manda Benjamim. É uma estratégia, uma sabedoria que Deus deu a José, para ele saber se os irmãos estavam falando a verdade. Porque ele sabia como eram os irmãos mentirosos. Então, nós vamos ver agora o versículo 15 até o 34, os irmãos de José jantam com ele. Eles voltam novamente ao Egito, agora com Benjamim. José e Benjamim entendem que eles falaram a verdade. José sabia que ele não era espinha, mas tinha que saber se ele estava falando a verdade, se o pai ainda era vivo, se Benjamim era vivo, tudo era verdade que ele estava falando. Então agora ele chega atrás de Benjamim, a José falou que chegou a hora de eu revelar para ele, de eu mostrar para ele o sonho que eu tive, que foi o Senhor que me deu aquele sonho, para saber que eu vim na frente, que eu fui vendido escravo, mas com um projeto de Deus para me salvar a vida dele e salvar a terra da fome. Aí José se dá a conhecer seus irmãos. Eu aqui falo na palavra que quando ele viu Benjamim, eles se abraçaram, choraram. Irmão, eu já passei por isso. Quantas vezes, assim, para viajar, uma viagem que eu não sabia se ia voltar, eu abraçava meu pai, chorava, ele chorava, minha mãe, meus irmãos. Eu sabia que eu estava saindo de viagem, mas não sabia como ia ser essa viagem. Uma certa vez eu fui para a Bahia, ficar lá, morar com minha irmã para ajudar ela. E com ela não, perto dela, né? Na cidade, para ajudar ela, porque ela estava precisando de ajuda, de apoio, né? Não era ajuda, ajuda monetária, estava precisando de apoio, também ajuda monetária. Então fui. Ali eu não sabia se eu ia voltar, meu pai também ficou na incerteza. Aí, na hora de sair de casa, eu abracei com cada um dos meus irmãos, a gente chorou muito, minha mãe. Quando chegou na rodoviária, despedi meu pai, me levou. Na hora de despedir do meu pai, ele chorou demais, eu também chorei. Foi assim com o José. E agora, quando eu voltei, foi alegria, choro de novo de alegria. Assim foi com o José. Quando ele viu seus irmãos, viu o Benjamim, que é seu irmão mais novo, da mesma mãe, e que ele estava falando a verdade, e que o pai dele era vivo, com uma emoção, ele chorou. Então ele dá a conhecer seus irmãos, eles estão falando a verdade, então vou dar a conhecer. Ele fala, não tema, eu sou José. Você vendeu como escravo.
Mas não precisa ter medo. Vocês fizeram isso, mas isso foi Deus que preparou para que eu salvasse, para salvar vocês da fome, da escassez. Deus me pôs como regente, ou seja, como governador no Egito, para salvar vocês da fome, para salvar o Egito da fome também. Aí ele não acredita, mas é assim que Deus trabalha. Deus faz coisas, não que a gente não acredita. Quando a gente pensa que tudo está acabado, Deus entra com providência. As coisas acontecem, porque Deus é Deus. Deus é maior na nossa vida. Assim, José traz seus irmãos. Amanhã nós vamos ver a astúcia de José para prender seus irmãos. Aí esse final de ano é quase repetitivo. Eu tenho assim, eu não gosto de meditar de uma vez no dia, que parece uma novela, né? É muito dividido. Então José, ele agora vai conhecer seus irmãos. Alegra, está vivo ele, meu pai está, então todo mundo se alegra, come, janta. E vamos preparar para a volta para a vinda de Jacó encontrar com seu filho. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, ou de Gênesis, perdão. O Apocalipse está nos preparando para o Apocalipse, irmão. Falei Apocalipse por engano, é o livro da Gênesis, capítulo 42. Toda a Bíblia nos prepara para o Apocalipse. Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor soberano, glorioso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, apresentando nossa vida, agradecendo por que o Senhor fez por nós, Pai, por o Senhor ser Deus na nossa vida. Coloca a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas estão junto comigo, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade de cada um, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Somos gratos por o Senhor ser Deus, não desistir de nós, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa super necessidade dos teus filhos, na área de saúde, na familiar, em todas as áreas, Pai. Que tudo seja para agora o teu santo nome, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Vamos preparar para encontrar com o teu Deus, nosso Deus. Não vamos falhar, vamos procurar falhar menos, pecar menos, errar menos, para nós não dar um prejuízo quando Jesus vier para buscar a noiva. A noiva é a igreja, a noiva somos nós. Um abraço, irmão Jorge, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Fica na paz de Jesus Cristo.